Meus amigos, estamos cá de volta para a nossa live. Portanto, estamos com Luís de Castro, Mano Gica, para podermos então falar sobre esta viagem, esta visita de João Lourenço na Huila. Estávamos aqui a trocar impressões com Luís de Castro, que nos estava, portanto, a enquadrar sobre esta feira dos municípios que o ano passado aconteceu em Benguela e este ano foi a província da Huila que teve, portanto, caiu-lhe a sorte para organizar esta feira. Vamos ver aqui algumas imagens, portanto, os extratos que nós pegamos do CIPRA, que é o órgão de comunicação da Presidência da República, é um órgão oficial e que faz digamos assim, uma resenha de imagens da passagem do Presidente da República naquele país, naquela província, e depois vamos então iniciar a análise do discurso de João Lourenço. Vamos embora a este documentário.
Estava a dizer, é sempre assim, quando a coisa é boa, no início é sempre um pouco trabalhado, mas vamos conseguir equilibrar aqui a coisa e a nossa live promete, promete mesmo, promete, porque temos muito boa coisa para partilhar convosco. Eh, Estávamos a ver aí então o presidente da República, Nauíla Manujica, chegou um momento até que ele estava a tocar o reco-reco. Não sei o que é que tu tens a dizer, Manujica. Essas imagens que acabamos de ver, em que nos mostraram o governador da Huila que estava a falar naquela reunião, e quando o presidente vai visitar então a feira, o presidente toca reco-reco ao lado do Manuel Homem. Mano Gica, o que é que te fala, o que é que te oferece dizer do reco-reco que o João Lourenço esteve aí a tocar? Manova, é muito normal, né? Ele é angolano, ele já vem, é conhecedor da nossa cultura. Até houve uma vez que ele foi a Malange, também estava aí a tocar nos batuques com as meninas que estavam também ali a batucar. E pronto, vê-se que o presidente quer tentar se envolver em muita coisa. E é mesmo assim, da vez passada também, quando abriram ali o campo de golfe, ele também deu uma tacada de golfe, apesar que treinaram Manu Cota, quase que arrancava com a relva e coisa, mas ele vai tentando, teve a caminhada de cavalo, vai tentando, presidente, e é mesmo assim, é muita coragem, J-Lo, mas acho que quando olhamos do ponto de vista crítico, pronto, é muito bom essa interação, mas os olhos estão focados noutro sítio. Só Hum. espero que esse tipo de análise não seja falta de respeito aos símbolos nacionais, né? Acho que não. Mas foi boa a interação. Bom, os símbolos nacionais, porque não sei se foi boa interação. Mano Gica, eu não sei se. Bom, o João Lourenço também é considerado, por ser presidente da República, considerado símbolo da República. Não sei se é assim que entende a nossa presidenta aí do Parlamento. Já estão a aprender, já aprenderam a Net Nayara Mano 6 meses. Gica, Tanai se saiu agora. Esses símbolos da pátria é um problema sério, cuidado. Exato. cuidado. Ok. Luiz de Hum. Castro, seja novamente bem-vindo aqui. Eu não sei se vocês estão a me receber, o áudio está a chegar em tempo real, porque eu estou a receber com alguns minutos de atraso. Luiz de Castro, consegues me receber em tempo real? Consigo sim, mano. Consigo sim. Eu também. Eu também. Ok, ok, ok. Tá bom. Eu estava a perguntar, meus manos, eu estava a perguntar, perguntei ao Gica e queria saber do Luiz de Castro. E vimos aí o presidente a tocar o reco-reco. O que é que podes comentar, Luiz de Castro? É sempre um bom charme político, tanto do presidente da República como do Manuel Homem e do ministro da Cultura. Os três estavam entretidos com o reco-reco. Eu, em gesto de brincadeira, disse com alguém: epa, eles que aproveitem ao máximo, pode ser o último tango que eles vão tocar, porque não acredito numa reeleição ou numa vitória do MPLA nas eleições de 2027. Então, disse que eles aproveitem ao máximo, né? Fazer esse charme político. Também porque, nessa altura, o presidente João Lourenço procura ao máximo recapitalizar a sua imagem. Tem uma imagem muito baixa, uma imagem muito, mas muito fraca. Manuel Homem tem estado a remar contra a maré, com um tipo de comportamento que não é característico dos dirigentes do MPLA, que é de facto aproximar-se cada vez mais ao povo que governa, mas Manuel Homem tem feito isso muito bem e me parece que tem estado a sair bem, que vê que mesmo depois daquele alarido todo que aconteceu em Luanda, que foi a retirada das zungueiras dos seus locais habituais de venda, criou um alarido muito grande em Luanda, mas depois, quando foram recolocadas
nas praças. Manuel Homem saiu e conseguiu caminhar na praça de forma muito natural, conseguiu arrancar sorriso e abraços das vendedeiras. Então, ele tem feito um trabalho de aproximação muito forte, que, tal como disse, não é característico dos governantes do MPLA. O que o presidente João Lourenço fez foi simplesmente embarcar naquele comportamento do Manuel Homem e do ministro da Cultura, o ministro Zau. Eu penso que é natural, não vejo mal nenhum Ministro em fazer Zal. isso. Aliás, seria de facto essa a postura de um presidente da República. O presidente da República não pode sentir medo do povo que governa. Acho que devia ser natural e devia fazer de forma recorrente. Infelizmente, nós temos estado a assistir um presidente que afasta-se muito do povo que governa. A distância quilométrica entre governantes e governados é muito grande. Penso que o presidente devia diminuir essa distância e esse exemplo que deu na Huila, penso que devia replicar em Luanda e nas restantes províncias do país. O presidente não pode ter receios do povo Em que ele todo o governa. território onde ele visita. Certo, certo. Uhum. Agora, voltando um pouco na atualidade e vamos entrar já no discurso, voltando na atualidade, hoje houve, portanto, este ato, não digo que é simbólico, mas foi o pontapé de saída do famoso processo de impeachment a João Lourenço e vimos todo o FPU reunido ali, penso eu, no hotel, ou como é que chama aquele hotel? Nos HCTA, lados lá do Talatona, e HCTA, estiveram HTCA, CTA. HCTA, e estiveram a recolher as assinaturas. Mano Gica, o que é que tu achaste deste ato aí em Luanda sobre o pontapé de saída para a destituição do Presidente da República? Bem, Mano Álvaro, eu fiquei com as minhas. Como é que eu posso dizer? Fiquei a me fazer as minhas perguntas, porque nós todos soubemos que o Parlamento encerrou a legislatura no dia 15 de agosto. Só os parlamentares estão de férias. Só voltam em outubro e vão abrir o Parlamento no dia 15 de outubro. Só voltam em outubro e só abrem o Parlamento em outubro com o discurso do presidente, que vai ser o discurso da nação, e antes com o hino da República. Agora, o regimento interno do Parlamento também diz que, no caso de emergência, há ali uma comissão emergencial que pode voltar a fazer isso. Mas eles todos têm férias marcadas. Está a perceber, Manova? Eu não sei muito bem como é que Uhum. vai funcionar esse impeachment se os parlamentares já fecharam o Parlamento. Esse é número um. Número dois, eu acho que para mim, sendo um homem de pressão vindo do Ocidente, onde a gente está, a pressão é Uhum. necessária para funcionar, para a melhor funcionabilidade da democracia e, sobretudo, num país que os deputados foram tirados o poder de fiscalização do executivo. Só daí essa pressão é válida. Os intelectuais do MPLA, entre aspas, podem vir dizer o que querem dizer. Está estipulado na Constituição que o MPLA aprovou em 2010 com a maioria super absoluta. O que eu quero dizer super absoluta? A UNITA só tinha 16 deputados em 2008, quando o MPLA ganhou as eleições. O resto tudo dos 220 eram deputados do MPLA. Eles aprovaram e eu acho que eles não fizeram bem as leituras da Constituição, não se habituaram a conhecer bem os pontos da Constituição e agora tem essas reações, tentativa de golpe de Estado, sentem-se mal, mas a UNITA só está a exercitar algo que está ali plasmado na Constituição. Luís de Castro, segundo tu, como é que foi então este dia? Como é que tu que leitura fazes sobre este procedimento da UNITA? Ou melhor, da FPU?
Bem, eu acho que é um dia que fica para a história, fica marcado na história de Angola. É um ato que carrega um simbolismo muito forte. Pela primeira vez na história de Angola, nós acompanhamos um processo de destituição do presidente da República. Também é importante dizer que, pela primeira vez, a UNITA tem quórum na Assembleia Nacional para despoletar, então, o artigo 129 da Constituição da República, com epígrafe de destituição do presidente. Uhum. Tanto a UNITA tem toda a legitimidade em fazê-lo. A UNITA faz com fundamento na Carta Magna, que é a lei-mãe da República, tanto tem um simbolismo muito forte. E o Gica disse, e muito bem, que os deputados vão entrar agora de férias, mas é importante realçar que os trabalhos administrativos a nível da própria Assembleia Nacional continuam. A UNITA vai agora remeter o processo à Assembleia Nacional para ir à discussão e então quando os deputados regressarem das férias. Portanto, é um assunto Uhum. muito que está muito badalado a nível do país e não só. Sobretudo porque o MPLA não recebeu de bom grado essa afronta, entre aspas, da UNITA, porque o MPLA é um partido que não se acostumou ao contrapeso, não se acostumou ao check and balance. E a UNITA faz Uhum. aqui muito bem agora o check and balance. Tanto porque também há muita discussão nos bastidores se os deputados do MPLA vão ou não embarcar nesse processo, vão votar a favor ou vão votar contra esse processo de destituição do presidente da República que a UNITA vai remeter, foi hoje assinado pelos deputados da UNITA e que a UNITA vai remeter nos próximos dias à Assembleia Nacional. Mas importa aqui realçar também que o próprio presidente da bancada parlamentar do MPLA, o Dr. Virgílio de Fontes Pereira, fez um discurso muito agressivo, creio que ontem, quando disse que os deputados do MPLA não vão embarcar nesse teatro que ele considera teatro da UNITA. Portanto, está, como disse e tenho estado a dizer, está aqui criado o facto político e nós, enquanto membros da sociedade civil, enquanto pessoas que acompanham a política interna do país, vamos continuar a acompanhar esse enredo para ver efetivamente qual será o desfecho, então, desse processo de destituição que a UNITA vai remeter nos próximos dias à Assembleia Nacional. Mas é importante aqui dizer que, mais uma vez, que hoje é um dia histórico porque fica marcado na história de Angola, que foi o dia em que os deputados da UNITA reuniram-se e assinaram, então, o processo a ser remetido na Assembleia Nacional de destituição do Presidente da República. Ok, este é o processo que partiu. A UNITA fez partir esse processo e vamos ver que desfecho terá. Nós agora vamos nos concentrar naquele que foi o discurso de João Lourenço, que para nós pareceu, eh, portanto, uma performance presidencialista. Nós até já liberamos uma primeira opinião aqui do Benhaja, mas queríamos diversificar as opiniões. Trouxemos aqui o Luís de Castro e o Mano Gica para podermos então minuciosamente cirurgicamente analisar esse discurso, porque vimos um presidente João Lourenço, do qual já estamos habituados a ver ele com uma postura, e nesse discurso ele vem com outra postura, usa nesse discurso palavras muito interessantes. Então, vamos começar com o primeiro bloco do discurso de João Lourenço e depois vamos nas análises dos nossos manos aqui que estão Assinala-se hoje, presentes. 10 de agosto,
o Dia Africano da Descentralização e do Desenvolvimento Local, uma efeméride instituída pela União Africana com vista a disseminar boas práticas e promover a troca de experiências entre unidades territoriais e até entre países e regiões do nosso continente africano. É por isso que, com enorme satisfação, presido este ato de abertura da 4ª edição da Feira e 9ª edição do Fórum Nacional dos Municípios e Cidades de Angola, 2 eventos que vão se consolidando como verdadeiras plataformas de acompanhamento e avaliação das políticas públicas ao nível municipal e de reflexão e partilha de experiências e soluções para os desafios da governação local. A União Africana elegeu para este ano o lema "A contribuição dos governos subnacionais e locais na concretização da zona de livre comércio continental africana para as celebrações do Dia Africano da Descentralização e do Desenvolvimento Local". A escolha deste lema traduz o reconhecimento de que é nos municípios que se cria riqueza e se garante o emprego. Os órgãos da administração local do Estado desempenham um papel crucial no desenvolvimento harmonioso do território nacional e na redução das assimetrias existentes. É nesses espaços territoriais que devemos promover a criação de uma rede de pequenas e médias empresas que, no seu conjunto, configuram uma plataforma integrada de troca de bens e serviços à escala nacional e continental. Os governos provinciais e as administrações municipais devem impulsionar o desenvolvimento de acordo com a realidade local e potenciar os fatores de competitividade no seu território, promover as pequenas e médias empresas, tornando os seus municípios atraentes para o investimento privado. É importante continuar a prestar uma atenção redobrada à qualidade dos serviços de saúde e da educação, melhorar a qualidade do trabalho e potenciar os recursos humanos com as ferramentas necessárias para o aumento da produtividade, assim como os programas de geração do rendimento das famílias, pois só assim conseguiremos melhorar os nossos índices de capital e de desenvolvimento humano. Ela aqui fala coisa, ele fala primeiro da instituição da União Africana, portanto, estabeleceu que este é o dia, portanto, que se deve comemorar em África, o Dia dos Municípios. Para a África é a quarta, digamos assim, é a 4ª edição, e é para os municípios. Ele fala da contribuição da zona, portanto, é o lema, contribuição, zona livre, circulação, comércio, os municípios criar emprego, portanto, economia local, desenvolver a economia local. E esta é a parte que mais achamos estranho, desde que João Lourenço começou este seu segundo mandato. Raramente ele fala de desenvolvimento da economia local. Hoje ele fala sobre isto. Fala de criação de redes de pequenas e médias empresas, tornar os municípios atraentes para o investimento, fala do rendimento das famílias, mas sabemos que o salário mínimo é tão irrisório. Quero começar com Luís de Castro. Luís de Castro, este primeiro bloco, como é que tu viste, João Lourenço, o que ele acabou de declarar? Álvaro Mendes, a questão que se coloca a Benício é quantos angolanos hoje acreditam no Presidente da República? Qual é a credibilidade que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, tem a nível dos angolanos? E para responder a pergunta que eu próprio coloco é que
a credibilidade que Sua Excelência o Senhor Presidente da República tem hoje em Angola é multiplicável por zero. Ou seja, nem mesmo no seio do próprio MPLA, Sua Excelência o Senhor Presidente da República tem lá uma grande credibilidade. Em relação ao discurso que o Presidente da República faz, eu considero um discurso cor-de-rosa, um discurso antagônico àquilo que é a real, a realidade facta daquilo que é o país, daquilo que são os 164 municípios, daquilo que são as comunas. Sua Excelência, o Presidente da República, limitou-se a ler no seu discurso os relatórios dos distintos departamentos ministeriais que têm recebido, mas um relatório que não espelha a realidade fática. Só para lhe dar um exemplo, 90% dos municípios que participaram dessa feira dos municípios e cidade foram a essa feira de forma endividada, ou seja, acabaram por fazer dívidas aos pequenos empresários que é para conseguirem os valores para participarem dessa feira. Porque o Presidente da República e o Presidente da República falou aqui no seu discurso de promover os grandes e pequenos empresários a nível dos municípios, mas me pareceu falácia do próprio Presidente da República, porque o Presidente da República tem consciência, por exemplo, que a nível dos 164 municípios que compõem o país, todos esses municípios ficaram 7 meses sem dinheiro nenhum. Portanto, não foi alocado a esses municípios, ou se foi alocado esses dinheiros, não foram executados pelos próprios municípios, e os municípios, por exemplo, o dinheiro do combate à pobreza, e os municípios não têm dinheiro nenhum. Um município, para lhe dar um exemplo concreto, o Ambo tem municípios como o Mungo, que é um município do Ambo, nesse momento deve ter um orçamento de menos de 500 mil kwanzas, porque o Mungo não arrecada absolutamente nada. O Londimbala, que é também um município do Ambo, nesse momento 500 mil kwanzas. 500 mil kwanzas, certo? Porque eles estão há 7 meses sem executarem o dinheiro do combate à pobreza, que são 28 milhões de kwanzas que cada município recebe. Portanto, só agora, nessa feira, agora a caminho do 8º mês, é que eles vão poder, é que eles receberam a anuência da ministra Vera Daves, que é para começarem a executar. Portanto, os municípios ficaram 7 meses sem execução nenhuma do valor do combate à pobreza. Então, eu fico aqui a perguntar com os meus botões com que moral é que Sua Excelência o Presidente da República vem dizer aos administradores municipais que devem promover os pequenos as pequenas e grandes empresas. Como? Como eu não sei. Quando foram as próprias administrações municipais também, agora, antes dessa feira, que foram bater as portas dos próprios administradores municipais para emprestarem dinheiro para participarem da feira, porque as administrações não tinham dinheiro e tinham que arranjar algum sítio para retirar dinheiro. E onde é que foram retirar dinheiro? Foram bater as portas do pequeno empresário, para o pequeno empresário emprestar 8, 10, 12 milhões de kwanzas para participarem dessa feira. Então, eu vejo nesse discurso do Sua Excelência o Senhor Presidente da República um discurso maçudo, um discurso sem fundamento nenhum, um discurso que não transmite esperança nenhuma
para os angolanos. Aliás, como tem sido sempre, o presidente da República faz discursos sem polidez nenhuma, faz discursos que não transmitem esperança nenhuma ao próprio angolano. E agora, na Feira dos Municípios, foi o mais do mesmo, foi simplesmente fazer leitura dos relatórios dos distintos departamentos ministeriais que vão parar à mesa de Sua Excelência o Senhor Presidente da República. Da República. Mano Gica, ouvindo o Luís de Castro, que diz que o discurso de João Lourenço é um discurso maçudo, é mais uma réplica dos relatórios dos departamentos ministeriais. Vimos que ela aqui fala, por exemplo, tornar os municípios mais atraentes para investimento, e o Luís de Castro aqui não acredita, porque ele está a nos dar aqui uma informação fidedigna de que os municípios não têm dinheiro, Mano Gica. Como é que o presidente vem tentar impulsionar estes fazeres para os municípios, tornar os municípios modernos, tornar os municípios centros de criação de emprego e por aí fora? Mano Gica, a tua leitura desta primeira parte. Exato. O presidente da República começa logo por dizer sobre um ponto da União Africana da descentralização local. Portanto, não sei se a minha percepção de descentralização local é errada, mas num poder plural, democrático, só há descentralização local quando você tem as eleições autárquicas. Está a entender? Então, o MPLA está a gerir o poder local como se nós já tivéssemos as eleições autárquicas, porque o objetivo da União Africana em falar da descentralização é para que os outros autores, Anônimo, eu, Luís Castro, podemos também no Lubalandungo ou lá em Camabatela também participar com as nossas ideias para contribuirmos, mesmo não sendo membros do governo, para contribuirmos para poder então maximizar essa economia. Então, essa é a ideia da União Africana de descentralização. Então, peca aquilo que o presidente da República diz, não tem nada a ver, porque nós não temos autarquias. A nossa democracia já tem alguns anos vastos, mas nós não temos eleições locais. E é algo que consta no artigo 217 da Constituição angolana e no artigo 218, que as autarquias, o poder local funciona por si próprio. Está entendendo? Nós temos a nossa iniciativa e aquilo vai gerar dinheiro, vai funcionar, vai sustentar e não existe nada disso. É tudo. Por isso é que o Luís Castro usou o termo que ele usou, porque realmente não passa de uma mentira, sem desrespeito a ninguém. Está a ver? Então, Mano Álvaro, para dizer que essa primeira parte do discurso do presidente a mim não me convenceu muito, não vi muita expectativa, porque parte de um pressuposto que nós não temos poder local autêntico. O poder local é uma pouca vergonha para um país como Angola e é uma má reputação. É aquilo que falei aqui no Mo Ibrahim, porque o Mo Ibrahim vive aqui na Inglaterra. É uma vergonha você escrever que o Joaquim Chissano disse que as eleições em Angola são bem feitas, quando em Angola não tem eleições autárquicas, que é outra componente da democracia. Então, daí eu vejo, só por essa parte, eu vejo já que de partida não tem rumo para andar. Vamos analisar mais à frente, mas sem o pluralismo no poder, nas zonas locais, aquilo vai limitar cada vez mais o poder local. Álvaro Mendes. Vamos então na... Álvaro Mendes, deixa-me só fazer aqui uma parte. Quando eu digo que a credibilidade de Sua Excelência o Presidente da República nessa altura é multiplicável por 0, eu apoio-me sobretudo nos discursos do próprio Presidente da República. Vê que no introito do discurso na Willa, o Presidente da República fala, e muito bem, sobre a questão da descentralização local. Mas quando vai à Willa e ao Cunene e lhe é questionado sobre alguma realidade do Cunene, ele diz que conhece o país
e que vai continuar a tomar as suas decisões a partir do Palácio da Cidade Alta, recebendo os relatórios dos departamentos, dos distintos departamentos ministeriais. Tanto esses departamentos ministeriais que estão todos em Luanda e que acabam também por receber muitas vezes relatórios adornados dos governos provinciais. Daí que muito do que o presidente da República diz nesse discurso da Willa acaba por ser um nado morto, acaba por ser o mais do mesmo. O presidente da República não traz novidade nenhuma. E o presidente todos os discursos do presidente da República, ele vai falando, conseguimos, do ponto de vista de infraestruturas, conseguimos fazer isso, do ponto de vista da energia, conseguimos fazer isso, do ponto de vista da água, conseguimos fazer isso. E depois, se nós mensurarmos o que é que tem impacto, qual é o impacto que o presidente da República, desse discurso do presidente da República na vida dos cidadãos, acaba por ser nenhum, não tem impacto nenhum. E do ponto de vista de infraestrutura, o país é aquele que nós acompanhamos, sobretudo com o PIME. Tanto o PIME, que esvaziou o dinheiro todo do Fundo Soberano, acabou por ser o que nós vimos. Quem anda um bocadinho pelo país consegue acompanhar quantas obras do PIME estão sobre execução física a menos de 50%. Então, o presidente da República devia ter vergonha de vir ao público e dizer que, do ponto de vista de infraestrutura, o país cresceu. Não, infelizmente não. Aliás, muito pelo contrário. Aquelas infraestruturas que foram construídas no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, que hoje são verdadeiros elefantes brancos. E nós ouvimos do discurso do governador da Willa, portanto, e devo aqui parabenizar de forma muito efusiva a apresentação que o governador da Willa fez. Aquilo sim reflete, aquilo que o governador da Willa apresentou, reflete de fato a Angola real, a antagônica àquela Angola que o presidente da República apresentou no seu discurso. E um dos exemplos que eu vou trazer aqui sobre infraestrutura por exemplo, os hotéis IUS. Portanto, esses hotéis IUS, muitos deles fechados a nível do país, e aqueles que abriram e estão entregues, por exemplo, ao Ministério da Justiça, e a nível do AMB assim, um deles foi entregue ao Ministério da Justiça, o outro à Procuradoria-Geral da República e ao IGAI. Esses hotéis hoje, se nós passarmos por aquelas infraestruturas, encontram-se totalmente degradadas. Em menos de 2 anos, as infraestruturas estão degradadas porque essas instituições não têm dinheiro para fazer manutenção àqueles hotéis, aquelas infraestruturas. Uma instituição como a Procuradoria-Geral da República, que tem problemas sérios em adquirir tinteiros e folhas A4, como é que vai fazer manutenção daquelas infraestruturas? Por exemplo, se nós formos para aqueles hotéis hoje, tu não tens como, por exemplo, usar um elevador. Os elevadores já não funcionam. Os sistemas de segurança já não funcionam. Estão totalmente degradados. Por isso, eu defendo que o presidente da República devia ter alguma vergonha em vir ao público e falar que o país está a crescer do ponto de vista de infraestrutura. O país retardou totalmente. E eu tenho estado a par desse argumento, que eu digo sempre que, nessa altura, a credibilidade de Sua Excelência o Senhor Presidente da República é multiplicável por 0. Digo ainda mais, e eu vou ainda mais longe. Em 6 anos,
Se comparados com os 38 anos do Zé Eduardo dos Santos, as borradas cometidas pelo presidente João Lourenço atingem tamanhas proporções. O presidente, ou seja, o presidente João Lourenço, em 6 anos, cometeu exatamente as mesmas borradas que o presidente Zé Eduardo cometeu, e se calhar com mais agravações. É uma atrocidade. Mano Álvaro, Uhum. e só para tocar aqui, Sim. na questão de que o presidente está mesmo descompassado, e o Luís Castro disse bem que o presidente, quer dizer, as leituras que fez é um conjunto de relatórios, porque se não fosse um conjunto de relatórios, uma pessoa em consciência do seu pensamento, porque nós, quando você entra na Constituição angolana, temos muitas leis que dizem que nós temos que ter as eleições locais para liberarmos a funcionabilidade do poder local. Por exemplo, ele tem o artigo número 2 dos princípios gerais dos órgãos autônomos do poder local. Ele diz mesmo que as formas organizativas do poder local compreendem as autarquias locais, as instituições do poder tradicional, a outras modalidades específicas de participação dos cidadãos nos termos da lei. Os cidadãos vão participar. Como é que os cidadãos vão participar aí nos termos da lei? Se nós não tivemos umas eleições, ninguém foi eleito. Mas se tu desce mais embaixo, o artigo 216, garantias das autarquias locais. As autarquias locais têm direito de recorrer juridicamente a fim de assegurar o livre exercício das atribuições do respeito pelos princípios autônomos locais do Estado, consagrado na Constituição e na lei. Nós não temos o poder local. Então, só se for, o MPLA está a dizer que é o poder local. Então, aí, isso mete o presidente da República mal visto. Se ele tivesse dito que estamos a preparar, estamos a ensaiar para então, depois, futuramente, o Estado angolano pôr em prática as eleições, as autarquias, a gente podia dizer sim, mas aquilo não é ensaio. O presidente está a garantir como se nós tivéssemos já. Quem está a vir de fora e não conhece o contexto angolano pensa que nós já tivemos as eleições autárquicas e aquilo é só a funcionabilidade do poder local. E é um erro muito grande. Local. Ok, vamos avançar com o discurso de João Lourenço. Vamos no segundo extrato, para podermos então esmiuçar bem tudo aquilo que ele disse. O Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, vulgo PIM, constitui um caso de sucesso e um bom exemplo de que devemos confiar na capacidade dos municípios em executar obras de infraestruturas com empresas locais para levar a saúde, a educação e os serviços municipalizados para mais próximo do cidadão. Caros compatriotas, no quadro das tarefas fundamentais do Estado, o Executivo tem dedicado uma atenção especial à implementação de projetos de infraestruturas e prestação de serviços essenciais nos domínios da educação, da saúde, abastecimento de água e de energia elétrica, habitação, transporte e logística, que são tão necessárias para a promoção do bem-estar da população quanto para o desenvolvimento da atividade econômica dos empresários. Aqui onde nos encontramos, está em curso o programa de combate aos efeitos da seca no sul do país, no âmbito do qual já se construiu o canal do CAF, que permite captar e transferir água do rio Cunene para várias povoações, num percurso que se estende ao longo de 165 km de extensão e que prevê atender 235 mil habitantes, assegurando o abeberamento de 250 mil cabeças de gado e a irrigação de 15 mil hectares de terrenos. Esse projeto tem o potencial para gerar mais de 3 mil empregos diretos, pelo que urge maximizar as suas capacidades através do fomento da agricultura e da pecuária para a produção de alimentos. No mesmo âmbito, estão ou serão construídos
outros canais e grandes barragens albufeiras de retenção das águas pluviais que se vêm perdendo no oceano ao longo dos anos. Antes de vos dar a palavra, eu quero voltar a dizer que eu aqui disse, e uma palavra que me preocupa bastante. Eu estive ligado ao Ministério da Agricultura em Angola desde 1996, que eu estou ligado à agricultura, e o Ministério da Agricultura já lá vão quase 30 anos. O Ministério da Agricultura sempre usa este discurso, meus irmãos, meus amigos. E o presidente, nesse discurso, voltou a dizer a mesma coisa. Portanto, fomentar a agricultura. Mas quando é que se vai começar a fomentar a agricultura? É só promessa, promessa, promessa. Quando é que eles vão começar a efetivar essa agricultura? Mano, Chico, ele diz que o PIM é um ato de sucesso, é aquilo que o Luís de Castro estava aqui a dizer. Olha, o Luís de Castro saiu e está com dificuldade de voltar a entrar. Vamos querer que ele volte a sistemar ali o advice dele e entra. Mano, Chico, ele diz que o PIM investiu o canal do CAF. Ok, o Luís de Castro está aqui, ela até já estava a falar sobre isso. Luís de Castro, gostaríamos que tu aqui voltasses novamente a tocar neste ponto. Ele diz 165 quilômetros a percorrer, não é que eles investiram com o PIM. 235 mil habitantes vão beneficiar deste canal do CAF. 25 mil cabeças de gado poderão usufruir da água para beber. 15 mil hectares de terra poderão ser irrigados e poderá criar 3 mil empregos. Os discursos são sempre futurísticos. Poderá criar para fomentar na agricultura, mas sempre fomentar a agricultura até quando? Luís de Castro. Consigo ouvir? Consegues ouvir? Mano, não consigo ouvir. Até agora não consegues ouvir? Ele não consegue ouvir. Mano Gica, avanças tu e vou escrever para o Luís de Castro. Mano Gica. Exato, Manova. Bem, o presidente fala aí da questão do PIM, que está a funcionar positivamente, né, no desenvolvimento da zona local. Uma das questões que eu vejo que o PIM tem sido negativo, e eu tenho estado a acompanhar não só o telejornal, como eu leio também o Jornal da Angola e muitos outros jornais. Manova, o PIM faz escolas de 7 salas. O PIM não é solução em muitas zonas. O Luís de Castro já tivera dito aqui, está lá em Angola, as administrações não recebem dinheiro para poder então acabar com as obras. Muitas obras estão paradas. Então, eu acho que... Olha, está aí o Luís de Castro. Vamos dar a palavra, é melhor para não lhe perdermos de novo e pelo menos... Luís de Castro, agora consegues nos ouvir? Agora sim, agora sim. Então, põe aí o Luís de Castro, mano. Consegues nos ouvir? Ok. Consigo sim, consigo. Agora sim. Pois, eu lhe estava a perguntar, Luís de Castro, sim. Eu te vou dar o microfone para nos falar então desta segunda parte do discurso de João Lourenço. Tenha microfone, meu irmão. Bem, o que eu disse no introito da nossa conversa. O Presidente da República faz sempre os mesmos discursos e já começa a ser aborrecido para os angolanos estar a ouvir sempre do Presidente da República as mesmas coisas. O Presidente da República volta a falar aqui no seu discurso do canal do CAF, um discurso que o Presidente da República fez em todas as províncias onde foi na altura da campanha eleitoral. O Presidente da República fala da construção de infraestruturas a nível do país que não beneficiam em nada na vida dos angolanos. E eu tenho estado a dizer, por exemplo, eu a nível
a nível da região Centro-Sul. Não conheço essas infraestruturas imponentes que o Presidente da República tem estado a falar de forma sistemática e recorrente nos seus discursos. O Presidente da República fala aqui da construção de grandes barragens, e me parece que o Presidente da República não tem consciência de que o poder é efêmero e que tem mais poucos anos de mandato, ou seja, o Presidente da República já esgotou o primeiro ano do seu mandato, do seu segundo mandato, já esgotou o primeiro ano. Então, não tem mais. Me parece que nós temos um presidente da República que não tem mais muito para oferecer a Angola e os angolanos. E baseia-se sempre nas mesmas coisas. Eu não consigo ver. Não consigo ter esperança nos discursos do presidente João Lourenço, não vislumbro alguma esperança nos discursos do presidente João Lourenço e sinto-me sempre muito cético do que o próprio presidente João Lourenço tem estado a receber dos departamentos interministerial. Eu penso que o presidente João Lourenço, quando vai às províncias, desloca-se às províncias, devia andar um bocadinho mais, ao invés de limitar-se a ficar nas capitais das províncias onde ele vai. Por exemplo, foi agora a Huila e limitou-se a ficar pelo Lubango, quando devia andar um bocadinho mais e conhecer um bocadinho a realidade fática do país que ele governa. Porque receber simplesmente relatórios dos departamentos ministeriais, eu penso que acaba muitas vezes por ser enganado. Se não é que o próprio presidente da República gosta mesmo de ser enganado. E eu vi aqui, volto a dizer, a petulância do presidente da República no CUNEN. Me parece um presidente da República tem que ter mais polidez no seu discurso. O presidente da República tem que ser mais polido. Os discursos que o presidente João Lourenço faz parece estar a fazer algum favor a Angola e os angolanos. Parece que é o próprio povo angolano que implora ao presidente João Lourenço para estar aí, quando não é bem assim. E a verdade é que, do ponto de vista de credibilidade, do ponto de vista de aceitação, do ponto de vista de imagem, o presidente João Lourenço como já disse, é multiplicável por 0 nessa altura. Tanto mesmo a nível do próprio partido, o presidente João Lourenço tem pouca credibilidade. Quem acompanhou, por exemplo, os discursos do Dr. Bonito de Sousa, acompanhou os discursos do Aldemiro Vaz da Conceição, Carlos Feijó, do discurso de Carlos Feijó, deve estar mais ou menos consciente de qual é a credibilidade do presidente João Lourenço nessa altura no seio do próprio partido, sobretudo no seio dos gurus, né? Porque quer queiramos, quer não, Bonito de Sousa, Carlos Feijó, Aldemiro Vaz da Conceição, são gurus dentro do próprio partido, são pessoas que andaram durante muito tempo na governação e que têm sempre uma palavra a dizer. E o Dr. Carlos Feijó vai ainda mais longe quando fala de um suicídio coletivo do próprio MPLA, porque há 48 anos o MPLA não consegue encontrar solução para o país. Álvaro, eu estava expectante que o presidente João Lourenço trouxesse novamente no seu discurso a questão das autarquias locais. Eu estava bastante expectante que o presidente João Lourenço fosse tocar nisso quando falou da questão da descentralização. Mas, infelizmente, mais uma vez, o presidente João Lourenço mostrou que as autarquias locais não estão na sua agenda para esse segundo mandato. A propósito das autarquias,
Uhum. A propósito das autarquias, Luís de Castro, permita-me só, eu penso que vamos mudar o modelo de abordarmos este discurso, vamos avançar mesmo assim, porque todos os três que estamos aqui escutamos o discurso todo por completo, então vamos mesmo assim de forma random. Luís de Castro, quanto às autarquias, ele nesse discurso ele fala uma coisa que é importante nós aqui falarmos disso, discutirmos isso. Ele diz que estamos a trabalhar para aumentar os municípios de forma gradual. Portanto, ele ainda investe nesta proposta de aumentar os municípios e de forma gradual. Portanto, ainda não temos autarquias, quer aumentar os municípios e por cima de forma gradual. Luís de Castro. Não, Álvaro, o presidente João Lourenço está perdido. Nessa altura, o presidente João Lourenço não consegue encontrar soluções, não consegue encontrar soluções para o país. E mesmo esse discurso, eu não consigo vislumbrar o presidente João Lourenço a ter pernas para andar com aquela divisão político-administrativa que se muito falou. Porque o próprio executivo também não tem muito dinheiro, e aquilo que há ainda hoje tem sido desviado pelos seus pares a nível do executivo. Vê que hoje transfere-se as mesmas somas de dinheiro para paraísos fiscais por membros do seu executivo. Então, eu vislumbro, para vos ser sincero, eu pessoalmente, Luís de Castro, não acredito muito no presidente, não acredito, nessa altura não acredito muito no presidente João Lourenço. E a questão das autarquias, o presidente João Lourenço tem consciência, não só ele, como o próprio partido, que as autarquias locais são o princípio do fim do MPLA. Então, num cenário de autarquias locais hoje, o MPLA perderia, nessa altura, todos os municípios a nível de Luanda. A nível do Zaire, também perderia a grande maioria dos municípios, Cabinda, Idem e Aspas. A nível do Ambo, também o MPLA iria partilhar alguns municípios com a UNITA. Portanto, e o MPLA não tem na sua gênese essa partilha do poder. Daí que eu não vislumbro algum interesse da parte do presidente João Lourenço e do MPLA na realização das autarquias locais. Mesmo quando o próprio presidente João Lourenço fala sobre a questão de promover os municípios, eu gostaria de convidar não só o presidente João Lourenço, mas como muitos dos seus ministros, a darmos uma voltazinha pelo país e a visitarmos alguns municípios. O que se vê, os municípios não têm vida nenhuma, Álvaro. Se tu fores, e eu dou muito o exemplo do Mungo. Se tu fores para o Mungo, tu não encontras, a essa hora, por exemplo, que eu vos falo, o município está totalmente apagado, pessoas todas recolhidas e tudo mais. Portanto, não há vida nenhuma no município, como nos municípios, como se diz, como diz aquele slogan do MPLA, a vida faz-se nos municípios. Isso é retórica político-partidária, porque a realidade é totalmente antagônica. E o triste, Álvaro, é que é triste dizer isso, mas essa gente que governa o país não tem amor nenhum ao povo que governa, não tem empatia nenhuma, não tem sensibilidade nenhuma. Eu há dias estive no município da Catumbela, e o município da Catumbela é um município famoso. Portanto, se tu vires ali mesmo, no casco urbano do município da Catumbela, os casebres em que vivem as nossas populações, é triste, punge o coração a qualquer um. E eu fico muito, mas muito decepcionado quando ouço aquele discurso do presidente da República, porque isso remete-nos
a um presidente da República que não conhece a realidade do país que governa. E o mais triste Uhum. ainda Olha, Uhum. Sim, Álvaro. não, eu queria perguntar nisso que tu disseste dos casebres. Eu queria perguntar ao Mano Gica e depois volto para si. Mano Gica, escutando aqui o Luís de Castro, que testemunha de Catumbela, quando foi para lá ver os casebres onde vivem os nossos manos angolanos, epá, o nosso país nos traz só petróleo. O nosso país tem petróleo, o nosso país tem diamante, o nosso país tem ouro, o nosso país tem urânio, o nosso país tem peixe, e para não falar de tantos outros minerais, e esses minerais são todos eles explorados e são vendidos, são exportados. Temos o mármore, também o nosso mármore continua a ser exportado. O lítio, vimos ali no Namibe, não sei se eram os chineses que estavam a tirar o lítio de uma forma ilegal, mas quem estava em parceria com esses chineses que estavam a tirar são sempre essas pessoas ligadas ao MPLA. Mano Gica, é possível hoje a nossa cidadania, os nossos irmãos angolanos do interior continuarem a viver naqueles casebres feitos de pau a pique, de barro e daquela forma que não tem canalização, não tem luz? Mano Gica, fala um pouco sobre essa situação. Não, exato, Mano Álvaro e Luís Castro, isso é consequência não da pobreza extrema, da pobreza agora estão a chamar pobreza multidimensional, porque tem que ver que o Luís Castro está a falar casebres aí. Em Luanda tem o bairro de Panos, que juntam trapos sujos para fazer casa. Então, isso significa dizer o quê? Perante as riquezas que o Mano Álvaro disse, está bem claro, bem declarado que temos tudo, mas nada é nosso. É como você dizer que matei a sede, mas bebeste num copo vazio. O povo angolano não tem nada. Então, essas riquezas não existem para nós, para o povo. Vou lhe dar só uma ideia da falta de sensibilidade do nosso executivo, do nosso governo. Quem aconselha o presidente da República não tem cabeça. Se isso é os símbolos da pátria, eu já estou preso. Criou-se em Angola o prêmio do melhor município de Angola. Você vai premiar ali onde você vai premiar o que perante o que o Luís Castro acabou de dizer, que não há vida na zona local. O que faz esses indivíduos criarem o prêmio da melhor zona local? Então, Mano Gica, o Mano Gica disse aqui uma coisa interessante. E disse quem aconselha o presidente da República não tem cabeça. A questão que se coloca aqui, Álvaro Mendes e Gica Tetembo, é se o presidente da República é uma pessoa aconselhável. Porque existem pessoas que não são, aconselháveis. E, aliás, nós sentimos o temor nos olhos de alguns membros do executivo naquela reunião em que o governador da Huila esteve a trazer o relatório da realidade fática do país. E aliás, algumas pessoas mesmo têm estado a se perguntar se o jovem Nuno ainda se vai manter no governo da província. Vai continuar como governador provincial. No governo da província da Huila, depois de apresentar todas aquelas realidades ao presidente da República. Daí a minha questão, Sua Excelência, o senhor presidente da República é uma pessoa aconselhável, recebe de bom grado os conselhos dos seus assessores, ou os seus assessores têm algum receio de falar a verdade ao titular do Poder Executivo, porque vão sofrer Olha, o nosso mano caiu, a sua linha caiu. Mano Gica, tem esse mano, o Dom Ed diz assim: boas, brothers, o turismo começa no interior, em todo o mundo. Não há nada melhor do que viajar pelo interior para quem vem das grandes cidades. Ok, tu dizes bem, nosso mano. Mano Gica, não sei se queres comentar acerca disso que o Ed fala.
Não Olha, sei se isso é ironia que ele está a fazer ou... Dom Sim, é Mano um Chica. é um mano regular, eu tenho estado em contato com ele. Pá. Vamos já nessa situação do turismo, porque o discurso do presidente nos leva mesmo no turismo. Pronto, depende como é que a pessoa vê a zona em que Uhum. foi. Porque o que é que adianta você chegar no Lubango, você num país já organizado, o sinal de organização é aquilo que nós já falamos aqui muitas vezes. Tem já um cartão de guia de turismo, vais passar na Nossa Senhora do Monte, vais passar ali, vais passar nas quedas de não sei o quê. Não tem nada disso. Esse já é o básico. O básico não tem. Mano Álvaro, voltando naquilo que eu... a má distribuição e aquilo que o Luís Castro falou da pobreza que estávamos a falar multidimensional. Criou-se dois pressupostos Extremo. fortes. Criou-se Uhum. o prêmio de melhor município e criou-se a Comissão Econômica do Conselho de Ministros Executivo para aprovação e a criação do comitê para coordenar, quer dizer, criou-se um comitê para coordenar as divisões financeiras da zona local. Está a ver, Manova? Tem mais o PIME, que eles estão a dizer que aumentou, ainda continua a dar mais dinheiro nas populações. Existe um descontrole total. E eu acho que é assim, se a pressão que estão a sofrer muito por causa desse artigo 129 está a os fazer isso, Mano Álvaro, as mentiras continuam e Rafael Marques até pergunta: e agora como é que vamos fazer, senhor presidente? Tá E vendo? agora, como é que vamos fazer? Olha, esse mano, por exemplo, diz que Catumbela é um caos total. E no tempo colonial tinha já fábrica de tijolo e hoje tem casebres. Essa será a imagem dos novos municípios que querem inventar? Epá, é complicado, é complicado. Mano Gica, vamos ouvir mais alguns extratos do discurso de João Lourenço. Vou pegar um extrato assim, acaso. Sim. Vamos lá explorar o que ele diz aqui. Continuamos igualmente engajados na criação das condições para uma descentralização efetiva, para a melhoria do ambiente de negócios e para a facilitação do comércio. Cumpre-nos destacar que o Executivo aprovou recentemente os novos regimes de licenciamento da atividade comercial e industrial, com o objetivo de garantir a concessão simplificada e célere de autorização para o exercício das referidas atividades, por via do reforço das competências das administrações municipais enquanto entidades licenciadoras. Com a dinâmica de desconcentração administrativa e financeira em curso, as administrações municipais passam de igual modo a deter competências para a outorga de licenças para a exploração de minerais, para a construção civil, licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis, licenciamento de empresas de construção civil, entre outras competências. O aumento das competências implica o aumento da responsabilidade. As licenças devem ser emitidas nos termos da lei, com transparência, lisura e serem destinadas exclusivamente ao exercício da atividade objeto do licenciamento. As entidades fiscalizadoras ao nível municipal devem assegurar a utilização adequada das licenças, evitando-se a prática de atos que sejam lesivos aos interesses do Estado e dos particulares. Mano Gica, aqui já estávamos até a falar sobre a descentralização, mas agora ele fala aqui das licenças. O que tens a dizer, Mano Gica? Mano Álvaro, um bando de corruptos que existe aí, essas licenças. Olha, Mano Álvaro, o administrador do Kwanza Sul, Jobe Capapinha, quer matar, quer apertar no pescoço do Prado André lá, porque o padre tem estado a dizer que as práticas que
que o MPLA vai tendo nas zonas locais não vai levar a província a lado nenhum. Não pode-se continuar a trabalhar da forma que estão a trabalhar, com muita corrupção, nada funciona, os tribunais nem sequer tinta para printar um papel tem, nem dinheiro para papel higiênico, mas cada vez mais está caro os preços quando as pessoas vão para pagar os sons e emolumentos no tribunais. Então não há dinheiro para nada. Então eu não acho que isso vai funcionar. Isso não passa do mero discurso político, infelizmente. Está a ver, Manova? Mesmo até o governador do Lubango, eu tenho as minhas dúvidas dele, sabe? Já vimos tanta mentira nesse país, tanta pouca seriedade. Nunca se sabe se conversaram lá atrás. Estamos a viver um momento de depressão. Você vem, me aperta comigo. É um jogo. Com o MPLA tudo é possível, porque o MPLA matou no 27 de maio, o Saidi Minga é irmão do André Minga e do Rui Minga. Mataram Zé Vandune. Zé Vandune era da elite. Quem é eles para não mentir aí num discurso do administrador? Estão a dar nesse coisa da Civicop, para a reconciliação nacional, né? Os corpos que estão a dar das pessoas que faleceram. Houve corpos de pessoas que deram que não é compatível com o DNA das famílias. Agora você não vai me dizer por uma questão política, não vão meter ali um jovem administrador a mentir, a dizer que está a atacar o presidente para dizer, está a ver, também nos atacam. Eu tenho as minhas dúvidas, eu sou muito cético quanto a isso. A ver, mano? Sou muito cético quanto a isso. Sim, de facto é muito complicado, Mano Gica, eu vou pegar novamente um outro extrato assim, acaso, daqueles que ainda não ouvimos, e vamos ouvir. Eu vou saltar para o oitavo extrato. Vamos lá ouvir o que é que vai sair aqui no discurso de João Lourenço. Caros compatriotas, em determinado momento da nossa história, Angola precisou de políticas centralizadoras para garantir, sobretudo, a independência e a soberania nacional. Hoje, numa conjuntura de um Estado democrático de direito e em situação de paz e reconciliação nacional, em que o maior desafio de hoje é o do desenvolvimento econômico e social, o país precisa de políticas desconcentradas e descentralizadas para continuar a manter a estabilidade, fortalecer a unidade nacional, garantir o desenvolvimento equilibrado e harmonioso do território e transformar os municípios no epicentro do desenvolvimento econômico e social. No quadro da nova divisão político-administrativa a ser aprovada, tendo em conta a grande dimensão do território nacional e dentro do mesmo espírito de levar os serviços municipalizados cada vez mais próximos do cidadão, perspectivamos criar de forma progressiva um número considerável de novos municípios no país. Continua a constar das prioridades do Executivo o reforço da desconcentração administrativa e financeira, a promoção e o asseguramento de uma governação local sustentável, com a simplificação e modernização dos serviços, de modo a garantir a prestação de um serviço público eficiente e de qualidade. Mano Gica, a primeira coisa que eu notei nessa parte, não é? Nesse extrato que acabamos de ver, ele fala que devemos fortalecer a unidade nacional. É momento agora de fortalecer a unidade nacional. Mano Gica, não é ele que dizia que os da UNITA, mesmo se virem pedir emprego no governo, não tem lugar para eles no governo. Os da oposição não vão poder trabalhar conosco. Agora está a falar de unidade nacional. Isso não é feito do 129, o artigo 129, Mano Gica? Exato. O MPLA é um partido muito subjetivo, Manova. Quando ele diz unidade nacional, ele não está a contar com a UNITA. Unidade nacional é mesmo só ele e os camaradas dele, tá vendo? Então, nós temos que começar a nos apegar em situações muito fortes para poder tirar o MPLA do poder, porque o MPLA, esse comportamento, o MPLA arroga-se perceber
como é que funciona a política nacional, mas nós estamos... O relatório do Rafael Martins mostrou que nós estamos de novo na casa toda partida. Nós não temos soluções. O Luís Castro falou aqui de muitas situações, aponta-se muitas situações. Por isso é que eu digo, Mano Álvaro, olhando para a Constituição angolana diariamente, a lei constitucional, nós não vamos poder ser membros de partido político, a não ser que nós entramos nos partidos políticos. Aqui devo agradecer até hoje, desde 2008 até hoje, a generosidade da UNITA em sacrificar os seus membros do partido e pôr pessoas da sociedade civil. Se a UNITA não fosse generosa, Nuno Dalla nunca seria deputado. Makuta Nkondo nunca seria deputado. Está a ver? O Viana, o Rui nunca seria deputado. A filha do mais velho Raul Diniz nunca seria deputada, porque é a generosidade da UNITA. Está a ver, Manova? Porque da forma que foi criado o regimento para você chegar no parlamento é quase impossível. Então daí tem que haver uma maturidade, tem que se fazer pressão a toda hora e se dizer verdade. Por isso é que eu estou a dizer às pessoas, eu não aceito estar nas redes sociais, estar em plataformas e ter 200, 300 pessoas a me verem e falar só mentira. Não adianta. O bife já não é uma solução. E, Mano Álvaro, tem uma outra opção. Eu agora me renego a falar das questões dos países da África. Primeiro é Angola. Enquanto nós não resolvemos o nosso mamo, eu não quero falar dos outros países da África. Porque eu andei a fazer uma pesquisa. Os outros não falam de nós. Nós somos um dos poucos países, até mesmo não sou bloggers, ativista, até os nossos políticos. Os nossos políticos são um dos poucos políticos em África que estão preocupados com os outros países. Não tem, os outros países não se preocupam conosco. E os nossos irmãos malianos e dos outros países têm que começar a ouvir de nós que não comecem a fazer isso no angolano. Nós somos africanos, então temos que resolver o nosso problema e nós temos mesmo que maximizar a pressão para ajudar os outros a tirar o MPLA do poder. O MPLA, se não sai do poder, nós estamos mal. Sim, de facto, Manujica, essa questão de, por exemplo, de falar dos outros países, dos outros povos africanos, temos notado que muitos poucos bloggers falam de Angola. Ou Não, melhor, os outros países, outros jornais não falam de Angola. O porquê que nós temos que estar ali a nos massacrar e falar de Angola? Aqui no Bem-Aja, por exemplo, tínhamos conseguido um tempo sensibilizar alguns irmãos guineenses, alguns irmãos cabo-verdianos, santomenses estavam conosco, mas revelaram-se não serem, falavam de Irmandade Africana, mas não se revelaram ser irmãos africanos. Está a ver, Manujica? Esse é o sim. grande problema que nós temos em África. É um grande problema que nós temos. Preferivelmente até o moçambicano e tal, parece que o angolano e o moçambicano ali em alguma coisinha passa, mas mesmo assim, os próprios moçambicanos, quando falam de Angola, riem até dos angolanos. Está a ver? Mano Álvaro, quando houve o Riem-se dos ciclone, angolanos. sim, quando houve o ciclone Idai, Angola deu tanto apoio a Moçambique, já nenhum país no mundo conseguiu dar. Foram toneladas e toneladas de medicamentos. Já aconteceram cheias, já morreram milhares de angolanos, às vezes nem sequer um apreço. Então, isto até não é mal, mas é um sinal para nós que temos que chamar a atenção dos nossos políticos. Nós temos que se concentrar a nós. Tá vendo? Esquece essas políticas dos grandes lagos. Nós temos que nos concentrar a nós. A nós, a Exato. nós. Manujica, correndo mesmo já em título, porque o Luís de Castro penso que está com grandes Já não dificuldades ali do seu, se já não volta. Vamos aqui no penúltimo extrato do discurso de João Lourenço Sim. e depois vamos nos últimos para podermos então tentar ir na conclusão. Este Vamos lá. é o momento de o Estado reaver as terras que se encontram há décadas na posse de cidadãos que não as exploram e distribuí-las a quem esteja disposto a trabalhá-las, aos jovens que se encontram ociosos nas grandes cidades e queiram experimentar uma outra realidade que vai dar mais dignidade às suas vidas.
Hum, Mano Gica, hum. aqui João Mano Lourenço Álvaro, bateram-lhe palmas, não é? Porque falou da dignidade dos jovens, vai recuperar as terras, recuperar as terras daqueles que não estão a explorar as terras. Mano Gica, vai dar problema. Em primeiro telefone. lugar, eles vão usar a força, porque a lei angolana diz que a terra é uma propriedade do Estado angolano e eles vão usar isso para poder tirar a terra dos outros. Tem que haver conversações. Às vezes as pessoas estão paradas porque investiram naquela terra e estão com a terra parada. Eles investiram porque quando fizeram o investimento, não lhes foi dito que aquela terra, se não trabalhar, nós vamos receber. Mas ele diz que há jovens que querem experimentar outra vida. Vai acontecer exatamente o que aconteceu quando a legislatura do presidente João Lourenço começou em 2017, que apareceram aviários, apareceram fazendas que foram alocadas para os camaradas do MPLA, porque essas terras só vão dar, não vai ter nenhuma pessoa que não é da sociedade civil, mesmo uma sociedade civil, vai ser como aquela sociedade civil do Isaías Kalunga, do CNJ, que piscar o olho, que ele é MPLA, mas finge que é sociedade civil. Vão dar nesses e não vão ter capacidade de fazer nada, e depois aí vai gerar os problemas que nós temos. Está a ver, Manuel? É o que eu vejo. Hum, Quando me É o que eu falas de vejo. Isaías Kalunga, Mano Gica, quando me falas de Isaías Kalunga, eu fico muito. Parece que me vem dor de barriga, pá. Porque epá, eu sempre estive muito ligado a projetos, a programas da juventude, e vendo esse jovem Kalunga, deixa a desejar, mano. Deixa a desejar. Ele fala coisa com coisa, não tem discurso que tem pernas, tronco e membros. É complicado. Ainda dá-se o luxo de dizer eu sou líder da juventude angolana. Epá, é muito triste, muito triste. Mano Gica, tem aqui alguém que replicou o que nós falamos sobre abordagem sobre a África. Ele diz: desculpa dizer, mas nós não podemos fazer o mesmo que eles fazem. Hoje não são reconhecidos os esforços, mas não podemos basear o nosso trabalho nisso. Epá, eu não sei o que é que eu posso dizer nesse irmão. É assim, nosso irmão Osvaldo, nós, Angola, temos problemas muito, mas muito, muito, muito sérios. E há muito tempo a política angolana tinha praticamente neutralizado nós, a cidadania, participarmos na solução dos nossos problemas. E hoje, o MPLA não tem como, porque o mundo da forma que está a andar, o MPLA não pode mais bloquear que o cidadão participe na resolução de seus problemas. Então, nós, até certo ponto, estamos na cauda. Nós estamos tão atrasados de outros países que estavam mais atrasados do que nós, que nos passaram, e estão a correr, estão a galopar que nem os cavalos da Ferrari. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos concentrar nos nossos problemas. Sabe o que é que, para quem é cristão aqui, o que é que Cristo tinha dito? Jesus Cristo ensina uma coisa muito importante. E isto não é egoísmo. Ele diz: antes de você tirar o coiso, a palha que está no olho do outro, tira primeiro a palha que está no teu olho, tira primeiro o trave que está no teu olho. É depois que tu vais ir resolver o problema do outro. Nós ainda não resolvemos nossos problemas, temos problemas de medicamento, estamos a pegar nossos quilos de pouco medicamento que temos e estamos a dar nos outros, enquanto que o teu filho em casa está de gente e muito mais. Epá, eu não sei, Mano Gica, o que é que tens a dizer, a aconselhar aqui ao nosso mano Mano Osvaldo? Álvaro, faço das tuas as minhas palavras. Ainda não conheço as minhas árvores e não vou ficar a andar nas árvores dos outros. Pronto, eu falo isso em função de muita coisa que acontece, muita maldade que tem sido feito no angolano por nossos irmãos africanos lá em Angola, e não acontece nos outros países, não acontece porque eu estou em contacto. Eu lido com nigeriano, maliano, mas não é nigeriano que está aqui, que está lá na Nigéria, devido à língua inglesa, a pessoa tem tido oportunidade. Não acontece o que acontece na nossa zona local. Os estrangeiros dominam, os estrangeiros africanos dominam e desmotivam as pessoas. Mano Álvaro, aqui está escrito RCA, Rádio Criança.
quem abusa mais o homem angolano sexualmente, o homem menino angolano, são os nossos irmãos. Não todos os países africanos, mas quem abusa são os nossos irmãos. Mas abusos de várias ordens, abusos feios, que nós não podemos, então, esquecer isso. Eu, no meu ponto de vista, primeiro temos que ver esses problemas, depois é que vamos participar nos outros. Não, isso é só uma opinião que a gente está a dar, mas claro que a gente não se desvincula das outras coisas e não estamos a querer dizer que não acreditamos no continente e as pessoas unidas fazem uma força. Acredito, sim, senhor, mas acho que nós temos que olhar nos nossos problemas específicos, porque estão a se tornar crônicos. Porque um miúdo que é abusado, que é mandado deitar bacio de fezes de um estrangeiro, brincar com um angolano assim, abusar miúdas pequenas quando vão na cantina dele, quer dizer, isso aqui não acontece nada. Então, se nós só temos força para matar a moça que contaminou alguém com sida, pedrada, nós não conseguimos confrontar esses indivíduos, nós já estamos enfraquecidos. Está vendo? Nós já estamos enfraquecidos. É o que é o ponto de vista. Está vendo? Sim, Mano Chica, o teu ponto de vista não está errado. Eu ontem estava a falar com um dos mais velhos que acompanha aqui o Bem-Aja e é assinante do nosso canal. Queremos pedir já agora, tu que estás a acompanhar, tornas-te um assinante do nosso canal, participa com uma contribuição para que possamos melhorar o nosso trabalho, fazer reportagens, muito mais, com informações mais digamos assim, mais verídicas, mais aproximativas, porque estamos ouvidos as notícias, nós queremos fazer uma notícia em que nós próprios podemos ir lá tocar com mão. Então, torna-te membro deste canal, torna-te assinante, participa com o teu 1 euro, 2 euros, 5 euros. Isto não é para nós nos enriquecermos. O Mano Gica, eu, temos nosso emprego, temos o nosso salário, alimentamos os nossos filhos, temos as nossas vidas, mas estamos a pedir para tu seres portanto, assinante deste canal, é para nós melhorarmos o trabalho, porque hoje o nosso país chegou nesse patamar em que tem que haver canais de informação alternativa. Não devemos só depender da TPA ou portanto, dos canais estatais, não é? Das agências de notícias estatais. Devemos ter, portanto, eh, agências de notícia alternativas, privadas. E nós estamos a pedir para que tu participes nesse grande desafio, tornas-te assinante e nós vamos passar também aqui o nosso IBAN, se tu queres dar uma oferta, uma doação para o nosso canal, será bem-vindo. Mano Gica, eu estava a querer acrescentar naquilo que disseste sobre os estrangeiros no nosso país, que é muito triste, é muito triste. Eu estava a falar ontem com o mais velho Pedro, e ele disse: olha, nas Lundas, por exemplo, tem uma realidade muito triste. Os nossos irmãos da África do Oeste, nas Lundas, o que é que eles fizeram? Aproximaram-se aos Sobas, começaram a oferecer dinheiro nos Sobas. Os Sobas são obrigados a entregar as suas filhas, não é? Para não morrerem de fome. São filhas jovens, 14, 15 anos. E esses nossos irmãos africanos nem têm dó, vê que é uma menor de idade, por causa do dinheiro, para não morrerem de fome, não é? E ficam ali a brincar com as nossas irmãs. É muito triste. E ele disse, mais ou menos uma razia de 17 sobas estão nessa realidade. Então, eu estive, por exemplo, em Gâmbia. Tu em Gâmbia, ok, em Gâmbia, eles não te permitem, você estrangeiro, portanto, ficares ali a falar privadamente com uma das filhas deles. Eles não te vão permitir. Gâmbia, sabemos que é um país de turismo ocidental. De que turismo estou a falar? Daquele turismo que sabemos que se faz também na Jamaica, que se faz, por exemplo, em Haiti, que as meninas vão lá à procura de homens. Na Gâmbia acontece isso, mas você, homem estrangeiro, tanto faz homem europeu, ir lá na Gâmbia porque a busca da menina gambiana, não te permitem, mano. Não te permitem. Você é angolano lá porque ir ter com a menina deles, eles não te permitem.
para eles as meninas deles é para eles. Mas nós em Angola é o contrário. As nossas meninas são para os estrangeiros e não para os angolanos. É muito triste. E as nossas autoridades, o que é que fazem? Ainda vão contratar os estrangeiros para lhes auxiliarem nos serviços secretos. Está-se a perceber, Mano Gica? Quer dizer, o nosso país está em maus lençóis. E os nossos manos angolanos têm que compreender isso. Estamos numa fase em que o angolano tem que se reencontrar. O angolano tem que recuperar a sua identidade. O angolano tem que recuperar o seu território. O angolano tem que recuperar a sua terra. O angolano tem que recuperar o seu espaço até no comércio, na economia. O angolano tem que reganhar o seu espaço. Os estrangeiros estão a brincar conosco. Daqui a pouco vamos perder o nosso país, Mano Gico. Estamos nessa situação. E daqui a pouco vamos perder o nosso país. Sim. É verdade, é verdade. E essa situação, está a ver, que está a acontecer aí que estão a fazer nas lundas dos nossos irmãos. Mano Álvaro, aqui na Inglaterra, eu conheci pessoas do Mali, da Gâmbia, da Nigéria, quando eles ficam a saber que outra pessoa que não é do país dele está a andar com uma mulher, mesmo que já tiver filho no casamento, eles boicotam aquilo para não ir para frente. Negro ou branco. Tanto é que até, Mano Álvaro, quando elas vêm com os ingleses aqui, as que vêm com os ingleses, preferem viver fora de Londres, onde não tem a comunidade deles. Porque eu convivi com moças da Gâmbia que tinham maridos ingleses, mas naquela zona em que eu vivia não tinha gambianos. Porque elas viam assim a minha posição, pensavam que eu era da Gâmbia ou da Conakry. Eu disse, não, I'm from Angola. Ok. E lá vão se abrindo, boicotam. Nós aceitamos tudo. Sul-africano, então, é para não contar a história aqui, para não ser arrepiante. Está a ver, Manova? Então, até nas redes sociais, esses indivíduos já se intitulam de pôr artigo de nos ameaçar na nossa própria terra. Então, é quando eu digo que nós temos problemas demais, sabe? Há um irmão hoje de manhã que me disse, não, nós temos que estar unidos, nós os irmãos africanos temos que estar unidos. E ele diz, no país onde é que ele vive, eu não dou confiança nos angolanos. Eu disse, quer dizer, você quer se unir com o da Guiné, quer se unir com o da França, com o do Senegal, quero seguir os tais outros líderes, mas você não dá confiança no angolano que está aí no país em que você vive. Queremos o quê? Então, nós aqui, o nosso ativismo, a luta de consciência começou onde, Manova? Nós lutamos para quê? Contra os embaixadores, os cônsulos megalomanos que estão a fazer mal a quem? No angolano local. No angolano, sim. Aqui local. Nós não temos apoio dos nossos irmãos em Angola. Então, é isto que nós temos que lutar para cobrar. Tem que cobrar. Se eles nos exigem que você tem que pôr os flyers dele, que tem que publicitar as manifestações deles lá em Angola, eles também têm que fazer por nós. Não podemos ter vergonha de falar dos nossos problemas. Mano Gica, vamos então fechar com a última parte do discurso de João Lourenço e vamos fazer o último comentário para concluirmos então a nossa live. Da nossa parte, reiteramos o compromisso de continuar a desenvolver estratégias para criar um bom ambiente de negócios, diversificar a economia, aumentar a produção nacional, aumentar as exportações, reduzir as importações e aumentar a oferta de oportunidades e postos de trabalho. Reitero o apelo ao setor bancário no sentido de colocarem no centro das suas prioridades a necessidade premente do financiamento à economia real, sem que para tal seja necessário um aviso do regulador, porque sem o impulso da banca a economia não cresce. Mano Gica, a questão da banca, aí o Carlos Feijó já estava a falar, e os velhos José Saraiva também estavam a picotar mesmo sobre a banca. A nossa banca é de rir. Mano Gica. Sim, nós estamos com um problema sério financeiro, e o nosso problema que nós temos financeiro, Mano Álvaro, é devido à falta de transparência. Nós não temos transparência, tá vendo, Mano Álvaro? Por isso é que hoje nós tivemos
esse problema que o Macangola veio trazer aí, de que, olha, eu acho até que olha, o Macangola tirou o artigo, já tirou o artigo. Está bem, Manova? Ou, Não, não, e tu me aqui, disseste. tá aqui. Está a ver? No fim, Tá ele aí? diz. Ok, Tá, ok. não, tá aqui o artigo. No fim, o Rafael Marques diz que agora não há outra alternativa senão encarar a questão que implica criar finalmente as estruturas de meios que fora do sistema normal, que permitam tratar dos assuntos de desvios de fundos, branqueamento, transparência e boa governação, de forma autônoma e técnica, o foco intensificado sem olhar nas redes de clientelas de famílias e de amiguismo. Está a ver, Manova? O dinheiro continua a sair do Banco Nacional de Angola para as contas em Portugal. O próprio Portugal calou a boca. A União Europeia, que está sempre a dizer que estão contentes com a governação de Angola, sempre a dizer a União Europeia está a ver isso todo o dinheiro a passar ali, não falam nada. Não é interesse dele, não está a nos prejudicar a nós. Eles é que estão a mandar. Vamos ficar assim. O roubo continua, mesmo nos olhos do presidente, a lutar contra a corrupção. E, alegadamente, há pessoas próximas do presidente que estão envolvidas no roubo. Está a ver, Manuel? Então, essa questão da economia é também, como a gente fala aqui da questão local, é um sonho de mentira. Sonho abichile. Está a ver, Manuel? Infelizmente. Sonho Abixila. O Abixila. Exato. Sim, Mano Jeca, sabes, essa questão da banca, mesmo para fechar, está a circular agora nas redes sociais um jovem português que na altura, com 34 anos, ele tinha já tantos crimes em Portugal de burla, mas este jovem conseguiu entrar no mercado angolano com a sua empresa que se chama Energy e conseguiu sacar grandes empréstimos bancários no BPC e por aí fora, mas dinheiros grandes, cento e tal milhões de dólares, e ele usava a metade, a outra metade ele metia numa conta sua, desaparecia mesmo aquele dinheiro e por aí fora. E por detrás deste senhor, deste jovem de 34 anos, tinha tantos políticos portugueses do partido PS. E em conluio com esses políticos, tinha políticos angolanos. Esses políticos de que partido? Do MPLA. Então, se a nossa banca hoje é o que é tudo um circuito mesmo aí, Mano Jica, que nem quero dizer o nome porque tem as portas abertas aqui. Está a ver, Mano Sim. Jica? Então, é grave Angola. Se nós, os angolanos, não continuarmos atentos, se nós, angolanos, não mudarmos o percurso da história, não devemos esperar desse. E o nosso país está sempre na mão dos portugueses, dos cabo-verdianos, dos cubanos. Agora os ruandeses também começaram a entrar ali a nos manipular. Mano Jica, é triste receber informações também fidedignas, ok? De que existem pessoas de boa vontade até querem vir fazer investimentos em Angola. A nossa zona Angola, afinal, também tem irmãos congoleses, estás a perceber? Que trabalham lá na zona Angola e estão como angolanos, têm nacionalidade angolana, mas são congoleses. Vêm grandes financiamentos, o que é que eles fazem? Eles derrotam em italiano, eles desviam esses financiamentos para que esses financiamentos vão se realizar na República Democrática do Congo e não se invista não se faz esses investimentos em Angola. Neste momento, a República Democrática do Congo vai receber investimentos terríveis da banca alemã, de bancos americanos que vêm do Havaí, ok? Para poder investir na rede de transportes que devia ser para Angola, mas aquilo foi desviado para a República Democrática do Congo. Recebi informações, Mano Jica, que, não é? Família presidencial está a investir na zona de Katanga, no Congo, a construir cidades equivalentes a Quilamba. Estás a perceber, Mano Jica? Estás a ver onde é que Angola está? Por que se está a investir fortemente nesse corredor de Lubito?
que o corredor do Lubito vai até aquela zona de Katanga, não é? A zona Sim. Muluba, zona de Katanga. Por quê? Porque eles estão aí criar lá o império deles, da riqueza deles lá. E quando a coisa ficar quente em Angola, está a perceber? Então, são Sim. coisas muito sérias que estão a acontecer em Angola. Nós temos que estar mais concentrados nos assuntos de Angola, nós que somos angolanos genuínos. Eu fiquei muito triste com um jovem amigo, em título de brincadeira, disse: Ah, você, mano, por exemplo, vieste lá da República Democrática do Congo. Eu disse: Estás a ver? É onde está o vosso problema. Eu, por ser do norte, ser do IS, então sou congolês. Por mais que talvez eu tenha, como posso dizer, a minha forma fenotípica, não é? Os meus traços podem equivaler a um irmão da República Democrática do Congo, não quer dizer que eu sou congolês. Eu sou angolano, eu sou um mucongo. O ser mucongo é ser filho originário do reino do Congo. E eu, Álvaro Mendes, eu sou da linhagem, ok? Da linhagem real, ok? Eu sou da linhagem real, eu conheço o meu clã, como é que se diz? Epá, eu tenho todas as minhas referências. É triste quando vemos angolanos a nos maltratarmos entre nós. Exato. Infelizmente, E Manuel, essa é uma não, realidade não é que é assim. nossa. E essas raízes, Mano Jica, sim, tem raízes, tem linhagens de cabo-verdianos, santomenses, guineenses, e estão em Angola a se enriquecer em Angola, a nos maltratarem. É Então, nós os imposição de angolanos, eu faço aqui, poder. sim, Mano Jica, estão a querer fazer imposição na nossa terra. Então, se você é angolano, estás aqui a ouvir, nesta live aqui, ganha coragem, esse é tempo de nós nos afirmarmos. Temos que nos afirmar enquanto angolanos. Temos que nos afirmar enquanto angolanos. É assim que brincaram com a FNL na altura. Trataram mal a FNL, enquanto que o FNL era o partido mais nacionalista angolano. Destruíram Não mesmo. era o MPLA, o partido altamente nacionalista. Depois, sim, destruíram a FNL. Depois a UNITA que tem ainda tentado travar aquela coisa. E vem aí o mano dizer: Ah, você agora é da UNITA. Eu não sou da UNITA, mas que a UNITA continue a fazer a sua batalha, desde que a UNITA estiver na linha reta, eu vou apoiar a UNITA. Apoiar a UNITA não Assim. significa dizer que eu sou da UNITA. Isso são Yeah. pessoas Epá, Mano infantis, Chica, Manuel, que querem tirar do fogo. Não, são pessoas querem infantis nos que tirar querem do tirar foco, do é fogo. isso aí Pode dizer, mesmo. Manuel, fica à vontade, pode falar. Sim. Sim, sim, sim. Estava a dizer, Mano Chica, em título conclusivo, não é? Para fecharmos, qual é a tua última análise sobre o discurso de João Lourenço? Manuel, resumindo e concluindo, o presidente da República não apontou caminhos para para as situações deprimentes que nós estamos a viver agora. Portanto, é bom que se prepare, porque daqui a mais uns anos nós vamos ter as eleições. E ainda bem que o presidente também já não vai se candidatar. Eu não estou a ver o MPLA ganhar. Agora, os outros partidos, vamos fortificar cada vez mais a nossa opinião de sociedade civil, trazer mais os problemas para fora, para que as pessoas saibam mesmo, nos focamos para que haja uma alternância política, porque Angola precisa e as situações que estamos a sofrer, nós não podemos ignorar, Manova. Temos que continuar a lutar. Ok, ok. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os manos que estão aqui a nos encorajar. Tem aqui o Lúcia Santos que diz: Mano Álvaro, é verdade. A família de J-Lo está a investir no Katanga para eles fugirem quando as coisas ficarem feias em Angola. Tem aqui outro mano que escreve: Mano Álvaro, força. Tem aqui outro mano que diz: Mano Edi, e aprendi a prestar atenção ao Edi. O cabrito come onde está amarrado e o catanguês está a alimentar os seus bezerros com alimentos, o santista. Ok. Depois tem outro mano que diz, e obrigado por esta aqui,
o irmão Luís Mboio, que diz: Mano Álvaro, hoje em dia devemos ignorar os fanáticos. Muito obrigado. E também, Mano Gica, muito obrigado pela solidariedade. E, então, estamos juntos. Eu e Mano Gica, portanto, estaremos aqui novamente sexta-feira com muita batata quente. Podem esperar que estamos a preparar muita boa coisa. E domingo também, amanhã, vamos vos anunciar definitivamente amanhã, teremos uma grande convidada conosco às 18 horas de domingo, uma grande entrevista. Uma grande entrevista. Podem se preparar, fiquem atentos, amanhã vamos anunciar. Mano Gica, muito obrigado. Estamos juntos e nos vimos então sexta-feira. Mas tu e eu, Mano Gica, estamos sempre juntos, né? Ok, ok. Então, tchau, nos vimos. Um chicoração a todos. Fomos.